Vamos então agora ao nosso questionário. Questionário da lição 6. Mulheres que ajudaram Jesus. Segundo trimestre de 2015. Jesus, o homem perfeito. O Evangelho de Lucas, o médico amado. Comentarista, pastor José Gonçalves. Então complete os espaços vazios e marque com V as respostas verdadeiras e com F as falsas, conforme a revista da CPAD. Aqui em nossos vídeos nós trazemos só as respostas verdadeiras e já as frases completas. Em nosso site e em outros sites também você encontra o nosso questionário com as perguntas com respostas verdadeiras e falsas e também as frases para serem completadas. Vamos então ao nosso questionário já resolvido. Dentro do texto áureo, a primeira pergunta para completar. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Agora, dentro da verdade prática, a segunda pergunta para completar. A mulher sempre teve um papel importante na expansão do reino de Deus. Agora, dentro dos comentários aí da introdução, pergunta número 3. Em muitas culturas, como as mulheres eram e ainda são consideradas seres inferiores e por isso são discriminadas. Na cultura oriental, a qual pertenceu Jesus de Nazaré, era assim também que se enxergava as mulheres. Eram mulheres esquecidas, discriminadas e maltratadas. Agora na parte número 1, Jesus, o judaísmo e as mulheres. Pergunta número 4. Como era a presença feminina no ministério de Jesus? O Novo Testamento dá amplo destaque à presença feminina no ministério de Jesus. O terceiro evangelho pôs essa realidade em relevo. A lista é extensa. Maria, mãe de Jesus, Isabel, mãe de João Batista, Ana, a profetisa, a viúva de Naim, a pecadora na casa de Simão, Marta e Maria de Betânia, Maria Madalena, a sogra de Pedro, a mulher do fluxo de sangue, a mulher encurvada, Joana, a mulher de Cusa e Susana. Algumas dessas mulheres foram curadas, outras libertas de demônios e ainda outras tornaram-se seguidoras de Jesus juntamente com os 12. Pergunta número 5. Como Jesus valorizou as mulheres? Causa admiração quando fazemos um contraste entre o tratamento dado às mulheres no Novo Testamento e aquele que era praticado no judaísmo no tempo de Jesus. No judaísmo do primeiro século, a mulher não participava da vida pública, nem mesmo lhe era permitido aparecer em público descoberta, sendo dessa forma impossível ver a sua fisionomia. Não tinha voz nem rosto. A mulher era, portanto, tida como objeto, uma coisa que poderia ser usada e descartada. Ao contrário de tudo isso, Jesus não tratou as mulheres como coisa ou objeto. Jesus as tratou como gente. Jesus mostrou que a mulher era um ser especial para Deus e fez com que elas se sentissem assim. Não são poucas as passagens do Novo Testamento que dão destaque às mulheres, e o Evangelho de Lucas não foge a essa regra. Parte 2. Mulheres com disposição para obedecer. Pergunta número 6. Como Maria é vista erradamente pelos católicos e por alguns evangélicos? A doutrina católica acerca da pessoa de Maria se fundamenta na tradição e não conta com apoio bíblico. Não é fundamentada nos evangelhos, mas na tradição apócrifa que chegou a circular por volta do segundo século de nossa era. Crenças como a perpétua virgindade de Maria, Imaculada Conceição e sua ascensão não fazem parte do cânon neotestamentário. Existe a rejeição à pessoa de Maria que prevalece entre muitos protestantes por conta do anticatolicismo. Pergunta número 7. Como Maria, mãe do Salvador, se destacou entre as mulheres de sua época? A Escritura mostra que Maria foi uma pessoa agraciada por Deus para fazer parte diretamente do plano da salvação. A sua disposição em aceitar e crer no plano de Deus está demonstrada em suas palavras. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1,38. Pergunta número 8. Como Isabel, a mãe do precursor, João Batista, aparece na história bíblica? Isabel, esposa do sacerdote Zacarias, aparece na história bíblica como uma pessoa também agraciada por Deus. Ela foi escolhida para ser a mãe de João Batista, o último profeta da antiga aliança. A revelação do nascimento de João foi dada a seu marido Zacarias, que inicialmente não creu. O relato de Lucas de que Isabel ficou cheia do Espírito Santo quando foi visitada por Maria, deixa claro também a sua disposição em crer e aceitar o plano de Deus para ela. Assim como Maria, Isabel foi uma mulher obediente e sua obediência foi recompensada. Parte 3. Mulheres com disposição para servir. Pergunta número 9.
que significa mulheres servas? Logo após ser curada por Jesus de uma febre muito alta, a sogra de Pedro se levantou e passou a servi-lo. O verbo servir é a tradução do vocábulo grego diakonel. As mulheres aparecem com frequência no Evangelho de Lucas a serviço do Mestre. Maria Madalena se destacou das demais. Ela foi a primeira mulher mencionada em Lucas 8, de 1 a 3, e aparece de forma destacada nos Evangelhos de Mateus, Marcos e João. Maria Madalena foi uma das mulheres que mais tarde presenciaram a crucificação. Viram onde o corpo de Jesus foi colocado e saíram no raiar do domingo para ungir o corpo do Senhor. Maria Madalena iria ser a primeira pessoa a quem o Cristo ressurreto apareceria. Pergunta número 10. O que significa mulheres abnegadas? O Evangelho de Lucas revela que Jesus teve em seu ministério a ajuda de mulheres abnegadas. O evangelista mostra Jesus sendo ungido por uma mulher tida como pecadora na casa de Simão, um dos fariseus. Essa mulher, visivelmente emocionada, usou um unguento que levou em um vaso de alabastro para ungir Jesus enquanto beijava-lhe os pés. O Evangelho de João mostra um fato semelhante ocorrido com Maria de Betânia, que não deve ser confundido com o relato de Lucas, como está em João 12, de 1 a 8. No texto de João é destacado que Maria de Betânia também preferiu derramar sobre os pés de Jesus o perfume do vaso que usá-lo em benefício próprio. Esse seu gesto sofreu duras críticas de Judas Iscariotes, que estava de olho nos 300 denários que esse unguento poderia render. Ela considerou muito mais valioso o perdão que o Salvador lhe deu do que os ganhos que esse perfume poderia lhe trazer. Parte número 4. Mulheres com disposição para ofertar. Pergunta número 11. Como se dava o trabalho rabínico no ministério de Jesus? Complete. Lucas registra que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. A dedicação de Jesus e seus 12 discípulos ao ministério da palavra era exclusiva. Jesus orientou seus discípulos, quando estivessem em missão, a que ficassem na mesma casa comendo e bebendo que eles estiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. O trabalhador era digno de seu salário. Um rabino não podia receber pagamento pelo que ensinava, mas a cultura hebraica considerava uma obrigação e um privilégio sustentar um rabino. Há um princípio válido aqui. O obreiro não deve ter valores materiais como a motivação do seu ministério. Por outro lado, aqueles que se beneficiam desse ministério devem ajudá-lo em sua manutenção. Pergunta número 12. Como se dava o apoio feminino no ministério de Jesus? Na cultura judaica do tempo de Jesus, a participação das mulheres na vida pública era bem limitada. As mulheres, por exemplo, não podiam estudar e não podiam ensinar, mas nem por isso deixaram de participar do ministério do Mestre. Lucas diz que elas serviam o Senhor com suas fazendas, isto é, com seus bens. Enquanto Jesus e seus 12 apóstolos se dedicavam ao ministério da palavra, essas mulheres lhes davam suporte financeiro e material. Por trás de grandes ministérios, sempre há alguém dando suporte, seja financeiro, seja espiritual. Não podemos negar que atualmente as mulheres têm desempenhado um papel importante na obra do Senhor. Muitas têm se dedicado à oração, ao serviço social, à contribuição e à obra missionária, etc. Grande parte da obra missionária é feita por mulheres. São milhares de servas que dedicam suas vidas à seara do Senhor. O serviço de Deus é para todos que amam o Senhor, independentemente de gênero. Agora, a conclusão, pergunta número 13, para completar. No judaísmo, do tempo de Jesus, conversar com uma mulher era considerado um ato vergonhoso. João 4:27. Mas Jesus conversou, ensinou, curou, libertou e valorizou as mulheres como homem algum jamais o fez. Lucas nos mostra que as mulheres tiveram uma participação expressiva na implantação do reino de Deus. Graças a Deus pelo trabalho das mulheres na seara do Senhor. Glória a Deus. Aleluia.